E hoje a gente vai falar sobre isso indo lá no Gênesis. Se você que tiver sua Bíblia aí, abra lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Diz o seguinte, Gênesis 2,15: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Coma de tudo, menos de uma árvore, certo, queridos? Como a nossa mente só pensa no negativo, é mais fácil eu falar qual foi a ordem de Deus, você vai dizer assim: não coma. Mas na verdade o Senhor falou: comam livremente de todas as árvores que estão no jardim. Então não tem uma coisa ruim aqui, tem apenas algo que o Senhor, só Ele sabe por quê, não é para comer daquela árvore, certo? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para, nessa tradução não aparece essa palavra, por isso que eu pus em vermelho, para guardar o jardim. Aí eu faço uma pergunta para você, e é guardar, a palavra hebraica é guardar, é proteger. Eu vou fazer uma pergunta para você: quem de gente morava no jardim do Éden? Adão e Eva, certo? O resto era o quê? Animais. Tudo bem? Por que Adão tinha que guardar o jardim? Guardar do quê? Ele tinha que lavrar, ele tinha que cultivar, ele tinha que trabalhar. Aliás, aqui um parênteses: o trabalho não é maldição, o trabalho vem antes da queda, porque ele tinha que trabalhar. Tem gente que pensa que trabalho... é maldição, cara. Né? Chega domingo, já começa a ficar meio chateado, né? Tem algumas pessoas assim que já ficam meio, né? Como é que fala? Meio... Esqueci a palavra, não tem importância. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para guardar o jardim. Se Deus colocou ele para guardar, é porque tinha um sentido isso. Tinha um significado. Você tem que pensar que não tem nada nas Escrituras Sagradas que está ali à toa. Essa palavra, não, está à toa. Não está à toa. Se Adão tinha que guardar o jardim, Deus sabia por que tinha que guardar o jardim. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Aqui a gente tem um mistério, né? O mistério é: será que os animais falavam naquela época, né? Ou será que essa serpente, na verdade, a gente sabe que essa serpente é o diabo, né? Se apresentou de alguma maneira tão incrível, como Adão e Eva estavam acostumados a ouvir Deus. Quem sabe essa serpente não apareceu assim Porque a Bíblia diz que o diabo se apresenta como anjo de luz, que é para enganar. Nós não sabemos, isso não é o mais importante. O mais importante é que a serpente perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Verso 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Aqui em Gênesis capítulo 3,
Quando a mulher diz, não toquem nele, essa frase o Senhor não falou para Adão. Então eu coloquei os dois textos aqui. O de Gênesis capítulo 2, o Senhor disse, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. E a mulher já fez essa interpretação. Agora a gente tem que pensar uma coisa. No capítulo 2 de Gênesis, o Senhor Deus ordenou ao homem. Tanto é que logo depois desse versículo aqui, o Senhor diz assim, não é bom que o homem fique só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Pôs Adão para dormir e nasceu a Eva. Então Deus está falando com o homem. Como é que Eva ficou sabendo dessa ordem? Pelo homem. Ele contou para ela. Mas como a gente já sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, isso não é bíblico, viu, gente? Não é versículo não, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque sempre que a gente ouve alguma coisa, parece que a gente tem um interesse Parece que a gente tem que melhorar alguma coisa. A gente tem que explicar alguma coisa. E de alguma maneira, Eva diz essas palavras. Agora, a antiga serpente, em Apocalipse 12, 9, é assim que o diabo é chamado. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E lá no Apocalipse o Senhor já está dizendo, sabe quem é esse dragão aqui? É aquele lá. É aquele lá que já foi bagunçar a criação. Aquele que foi lá conversar com Eva. É a antiga serpente que engana o mundo todo. Os enganos deste mundo são satânicos, são malignos. Os enganos deste mundo são fruto de ações malignas nas mentes, nas ideias, nas ideologias, nos sentimentos, nos pensamentos, nas interpretações, dentro e fora das religiões. Pensa nisso, tá? Então, quem é esse ser? Por isso que eu disse para você, há estudiosos que acreditam que a serpente apareceu de alguma maneira meio assim brilhante ou até voadora. É verdade, porque tem um texto na Bíblia que fala da serpente voadora. E de alguma maneira, por isso que Eva respondeu. Ela estava acostumada a conversar com Deus. Nós estamos falando antes do pecado. Havia essa interação entre os seres humanos e Deus. Vamos ver alguns pontos aqui, e aí a gente vai entrando em mais detalhes. Vamos lá? Satanás sabia que não poderia tocar no homem criado a não ser corrompendo-o. Você vê isso, por exemplo, na experiência de Balaão. Quem lembra de Balaão? Quem já leu na Bíblia Balaão? Balaão era um profeta que foi chamado, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Imagina um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Que coisa horrível. E ele disse, eu não posso. Não dá. Sobre esse povo não pega encantamento, não pega nada. Aí ele teve a ideia da antiga serpente. Olha só. Lá no Apocalipse 2,14 fala sobre Balaão. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque, o rei lá, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, como é que Balaão, o que Balaão sugeriu? Eu não posso amaldiçoar, você me contratou, mas eu tenho aqui uma dica. Se você colocar armadilhas, eles caem sozinhos. Percebeu isso? Agora, você acha que isso daí não acontece ainda hoje? Por isso que ele engana todo mundo. Então, armadilhas. Para quê? Para corromper. Agora, muito mais a nós que estamos
depois da queda, né? Que somos pecadores, que temos uma natureza pecaminosa, em que a gente enxerga o ruim primeiro, em que a gente tem facilidade para o erro. A gente tem uma inclinação para o erro que é uma coisa incrível. Você pega essa criançada assim, você não precisa fazer esforço. Você tem que fazer esforço para ensinar o que é bom. Mas o erro não. O erro é assim, rapidinho. É natureza pecaminosa. Segundo ponto, para chamar a sua atenção aqui, para dar um pouco de base para a gente, é que Eva estava perto da árvore. A pergunta que eu faço é assim: o que ela estava fazendo perto da árvore? Que não podia ter o seu fruto comido. Não quero tecer nenhum comentário aqui sobre mulheres, para vocês não ficarem chateados. Mas que ela estava curiosa, ela estava. De alguma maneira, a gente tem que tomar muito cuidado com esses aspectos, por uma razão. Provérbios 4, 14 e 15. Você pode ler comigo em voz alta? Pega para mim, filho, por favor. Provérbios 4, 14 e 15, vamos ler? Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se, não se detém. Em outras palavras, não queira andar na beira do abismo. Se você sabe que alguma coisa é errada, fuja daquilo. Ande longe daquilo. Ok? Tem uma historinha, né, que o cara estava andando com um cachorrinho, e aí chegou o vizinho e falou assim: olha, você não quer vender esse cachorrinho? Minha filha agora está chorando porque ela começou a brincar com o teu cachorrinho. Ele disse: imagina, é par da família. Não, mas eu te pago 2.500. Imagina, eu paguei 3.500 quando ele era bebê. Mas a minha filha está chorando, eu te pago... Vamos lá, eu te pago 5.000. Não, de jeito nenhum, minha esposa ficaria louca e todo mundo aqui ficaria... Isso aí é par da família, rapaz. Vamos mudar de conversa. Eu pago 10.000. De jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte: eu te pago 30.000 por esse cachorro e não tem conversa. O cara falou: no Pix. Quando você anda na linha tênue, de alguma maneira, o que acaba acontecendo? Você está exposto a fazer coisas erradas, e inclinado a fazer coisa errada. Eva estava lá pertinho. Agora, tem um outro perigo também. Os mais próximos de nós somos muitas vezes atacados. Os mais próximos são atacados para nos atacar. Eva foi atacada para pegar Adão. A mulher de Jó fez de tudo para Jó amaldiçoar Deus e morrer. Amaldiçoa teu Deus e morre. O diabo atacou Pedro para ver se tirava Jesus do caminho da cruz. Aí aqui você aprende uma outra coisa, qual é? Atenção, se você quer viver uma vida para Deus, e uma vida bonita, e uma vida que glorifique o nome de Jesus, cuidado, até com as pessoas para quem você abre o coração, as pessoas que você se entrega, porque o diabo ele vai atacar, ele ataca um, não dá, ataca outro, não dá, vai sempre ter alguém ali na beira do precipício, pronto para pular, pronto para aceitar aquilo, e muitas vezes são pessoas muito queridas, né? Você imagina a esposa de Jó, Pedro, Eva. Para pegar Adão, Eva. Como que a tentação continua ainda hoje? Primeiro, Satanás questionou as palavras de Deus. Olha o que ele diz: foi isso mesmo que Deus disse? Começa assim. Você não entendeu errado, não? É isso mesmo que Deus quis dizer? Será que é bem por aí? Você sabe que eu ouvi um pastor
E olha, um homem estudioso. Olha, o homem contou com os diplomas dele lá e eu fiquei até... Nossa! E ele falou uma coisa muito diferente disso. Como é que você faz quando você recebe um engano desse, né? Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Quando Jesus foi tentado, das 3 tentações que o diabo jogou para Jesus, a terceira tentação foi essa aqui. O diabo levou a Jerusalém, colocando-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora você vai assustar. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe por que você vai assustar? E eu também? Porque o diabo citou exatamente o texto. Ele não mexeu no texto. Salmo 91. Então a pergunta é: onde é que está o engano? Então o engano, muitas vezes, ele não vem tão claro como você imagina. Ele não vem tanto assim como uma coisa absolutamente, né, uma interpretação maluca. Primeiro erro: testar a Deus. O erro do diabo não foi citar o Salmo 91, o erro do diabo foi testar Jesus. Segundo, o uso do texto fora do contexto. No Salmo 91, qual que é o princípio? O princípio é que o Senhor cuida daqueles que lhe são tementes, aqueles que andam com o Senhor, e tem um contexto. E o contexto não diz que porque o Senhor me abençoa, eu posso andar no precipício. Ou que eu vou buscar uma situação perigosa. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 16, o Senhor diz que aqueles que seguem o Senhor, etc., né, que vão andar com o Senhor, Ele diz: olha, vocês falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se tiverem bebido alguma bebida mortal, não lhes fará dano. Onde é que está o engano? Você sair daqui e comprar um vidro de veneno e testar Deus. Vai morrer, vai morrer. Então não faça isso. Eu me lembro anos atrás que tinha um grupo de cristãos coreanos e a Coreia teve um avivamento muito grande, extremamente grande. Tanto é que as igrejas evangélicas na Coreia são muito fortes. E naquele período de grande avivamento, teve uns jovens que estavam assim passando perto de um rio e falaram assim: ó, Jesus andou sobre as águas, vamos andar também? Nós temos fé. Morreram. Você não pode testar a Deus. E você não pode procurar situações perigosas para tentar testar um versículo da Bíblia. Tirou do contexto, está errado. E a motivação era equivocada. A intenção de Satanás, ao citar o Salmo 91, não era promover a verdade e a retidão, mas enganar e desviar Jesus da sua missão. Então, cuidado. Aí você diz assim: mas pastor, eu ouvi uma coisa assim, e aí diz, olha, citou o versículo, está na Bíblia, eu vou te mostrar onde é que está na Bíblia. Mas está dentro do contexto? Está com a motivação correta? Está com o princípio correto? Mas pastor, como é que eu vou saber disso? Aí é que está. É aí que está. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, né? Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, um cara casou com a moça, aí ele morreu. A moça casou com o irmão dele, ele morreu. Aí a moça casou com o outro, ele morreu. No céu ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão fazendo pergunta porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas. No céu não tem esse troço. Ó, aqui um parênteses. Por mais que você ame sua esposa, eu amo demais aquela menina lá, a Verinha. Por mais que você ame a sua esposa, é aqui, tá? Não adianta querer ficar fazendo poesia: no céu estaremos juntos para sempre, andaremos nas nuvens. Pode largar a mão disso. A Bíblia diz: no céu nós seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Alguém vai dizer aleluia. Aí já é uma outra situação que a gente não pode aqui pensar, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso é que falta a Bíblia para a gente, né? Falta as Escrituras. E falta as Escrituras no contexto.
Outra coisa que o diabo fez, ele provocou Eva sobre o seu conhecimento e interpretação da ordem divina. Que tem o conhecimento e o entendimento. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Desculpa, eu estou saindo de uma gripe, tá? A grande questão é a seguinte: o Senhor disse: comam de todas as árvores, do fruto das árvores, comam de todas as árvores que estão no jardim, só não comam de uma. O diabo disse. Deus falou então que não é para comer de nenhuma árvore? Você que é uma pessoa versada nas Escrituras, o que você diria para o diabo? Larga a mão, arreda Satanás, some daqui, vai embora em nome de Jesus, certo? Por quê? Porque esse tipo de tentação, esse tipo de provocação é uma provocação para trazer alguma decisão lá na frente, que aconteceu, infelizmente, não é? Atos 17, 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos, então bereanos é quem nasceu em Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E olha que eles não tinham a Bíblia escrita, como a gente tem, no papel, livro, né, que eu quero dizer. Eles tinham pergaminhos, eles estavam buscando no Antigo Testamento. Nessa época não tinha nada do Novo Testamento escrito. Então eles iam lá nos pergaminhos, eles iam lá na sinagoga. Vamos examinar, isso está onde? No livro de Isaías? Está em Oséias? Está em Miqueias? Onde é que está isso? Eles iam examinando as Escrituras, né? O Senhor disse: examinai as Escrituras, porque cuidais que elas falam de mim. Vocês examinam as Escrituras, são as Escrituras que falam de mim. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, e ele está indo a caminho de Emaús, quer dizer, ele não está indo a caminho de Emaús, ele encontra 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, uma aldeia perto. Ele encontra esses 2. E quando ele diz: por que vocês estão chateados? Você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, não sei o que. Jesus do lado deles, né? Eles não viam Jesus, não entendiam que ali tinha o milagre, né, de Jesus, o ressurreto. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus passou a explicar para eles as coisas. A partir do quê? O que está escrito lá, gente? Lucas capítulo 24. O que está escrito lá? A partir das Escrituras. Querido, querida, se você está afim de seguir Jesus com alegria, tenha uma disciplina na sua vida. Conheça a sua Bíblia. Se você não conhece as Escrituras, você erra, você interpreta errado, você anda errado. Porque o diabo vai sempre colocar na sua mente algum tipo de ataque. Você vai dizer assim: nossa, ainda bem que eu não estava lá no Jardim do Éden, que o diabo não precisava falar comigo. Ele continua falando. Ele lança dardos na mente. Ele tenta tirar a gente dos princípios fundamentais das Escrituras. E muitas vezes ele consegue. Por quê? Por quê? Porque ele vê que eu estou fraco na Bíblia. Por que você acha que tem tanto escândalo no mundo cristão evangélico hoje? Igrejas malucas, coisas malucas, danças igual danças afro dentro da igreja, como se fossem cheios do Espírito Santo. Imagina, eu nunca faria um negócio daquele, significa que eu não estou cheio do Espírito? Pastor, tá aí uma pergunta, eu não sei. Mas vai ler a Bíblia. O que significa estar cheio do Espírito? O que significa uma vida cheia do Espírito? O que significa o fruto do Espírito?
Como é que se relaciona o fruto do Espírito com os dons espirituais? Conheça a Bíblia. Outra coisa, o diabo fez declarações mentirosas para instigar uma decisão de quebra do mandamento de Deus. Ou seja, por que é que o diabo coloca armadilhas? Para você cair. Para que serve a armadilha? Para derrubar, para prender, para cativar, para destruir. É para isso que servem as armadilhas. E o que o diabo fez foi colocar diante da mulher. Ele disse, a serpente disse à mulher, quando a mulher disse, não é isso, não sei o quê, ele disse, vocês não vão morrer, certamente não morrerão. O que é isso? Uma afronta a Deus, porque Deus disse, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe. O bicho é tão cheio de empáfia, de orgulho, de soberba, que além de negar as palavras do Senhor, ele ainda interpreta sentimentos divinos. Olha que terrível isso. Eu vejo isso às vezes conversando com as pessoas. A pessoa diz assim, pastor, Deus não é amor? É. E Deus não me ama? Ama. Então, Deus não quer ver eu triste. E eu estou triste, pastor. Porque a minha esposa não me entende. Então, como Deus me ama e Ele quer o meu bem, eu vou me divorciar. Sabe como é que chama isso? Sofisma. Eu vou te dar um sofisma aqui que não é da Bíblia, mas é um sofisma. O que significa sofisma? Todo pássaro tem asas. Concorda? É verdade essa frase ou não? Você já viu algum pássaro que não tem asa? Hã? Vocês estão em dúvida até com o passarinho. Imagina a situação da Bíblia. O cara não sabe se passarinho tem asa. Os pássaros têm asa. Acredita em mim. E se eu estiver falando alguma bobagem, você depois me mostra. Você conhece algum passarinho que não voa? Quer dizer, pode não voar, mas tem asa. Galinha tem asa, não voa. Dá umas voadinhas assim rápidas, mas tem asa. O pássaro tem asa. Todo pássaro tem asa. Avião tem asa. Avião tem asa? Logo, avião é um pássaro. Isso é sofisma, estão entendendo? Eu parto de verdades para chegar numa coisa equivocada, uma mentira. Eu parto de verdades. Cuidado, porque o diabo faz isso o tempo todo. E as pessoas que são instigadas pelo inferno fazem isso também. Sofismas o tempo todo, jogando sofismas o tempo todo. Por isso que a gente tem tanta coisa errada acontecendo hoje, tantas interpretações erradas. Número 4. Eva decidiu aceitar as palavras de Satanás e ainda convenceu seu marido. Isso aqui é assustador. Porque a Bíblia não fala que a serpente conversou com Adão. A serpente conversou com Eva. E diz a Bíblia que Eva, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Deixa eu dar um parênteses aqui para os homens e para as mulheres. Casamento não é sinônimo de anulação da sua intelectualidade e da sua fé. Não é porque a sua esposa pediu encarecidamente para você fazer uma coisa errada que você vai fazer uma coisa errada. E não é porque o seu marido pediu uma coisa errada para você encarecidamente e jogando charme que você vai ter que fazer. Pastor, mas nós não temos uma aliança. Tem uma aliança, mas você é uma pessoa inteligente e você é uma pessoa de Jesus, e uma pessoa de Jesus não vai pecar por conta dos outros. Jesus estava falando sobre a crucificação e tudo, que ele iria para Jerusalém, que ele haveria de morrer,
E Pedro disse assim: Senhor, tem dó de ti mesmo. De maneira alguma isso vai acontecer. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus chamou Pedro de Satanás? Não, ele sabia que Satanás é que tinha posto aquela mentira na cabeça de Pedro, e Pedro assumiu aquilo e teve a coragem de abrir a boca para Jesus, para contradizer o que Jesus estava falando. Essa é a empáfia do diabo. Contradizer o que Jesus estava falando. Se Jesus está falando, vai acontecer isso, isso e isso, quem sou eu, quem é você para dizer, não, Senhor, tem dó de ti mesmo, isso não vai acontecer. Jesus imediatamente identificou que aquilo vinha do diabo. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você está querendo enganar os homens, você está querendo enganar as pessoas, você está querendo vir aqui atrás de mim, você já me tentou, não conseguiu, está tentando de novo, né? E muitas vezes nós vamos ter que ser firmes dentro de casa. Por favor, eu não estou dizendo que você tem que brigar com a sua mulher, com o seu marido, hein? Mas eu estou dizendo que você tem que ser firme em relação ao seu amor ao Senhor. Quem você ama mais? A Jesus ou ao seu cônjuge? Que eu já vi muito casamento louco, em que as pessoas se anulam completamente e deixam a fé de lado. A fé não pode ficar de lado no relacionamento. Tá tudo bem, gente? Vocês estão olhando meio assustadinho para mim? Então, olha que triste isso. Eu não sei onde que Adão estava, eu sei que Eva estava perto da árvore, porque ela olhou para a árvore. Ela ficou apaixonada, ela ficou deslumbrada pela árvore. O Senhor disse que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo disse, vocês vão ser como Deus, se vocês comerem. Está vendo como a interpretação é slightly different, né? Assim, é uma diferença muito tênue, muito perto uma coisa da outra. Se a gente não está firme com o Senhor, e se a gente não conhece as Escrituras, você cai. Você cai. Resultado, qual foi o resultado? Gênesis 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Perceberam, não ficaram nus, estavam nus o tempo todo. Foram criados nus, viviam nus, mas não percebiam que estavam nus. Não havia maldade, não havia nenhum tipo de visão errada a partir deles, para eles mesmos ou para o outro. Perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Tchan! Folha de figueira não dá para cobrir, gente. Não vai dar certo esse negócio. Não era nem uma Vitória Régia. Né? Vitória Régia ainda dá para dar uma embrulhada, né? Isso mostra o seguinte: primeiro, sempre terá resultado a desobediência. Sempre. Não queira dizer para Deus, mas Senhor, o Senhor sabe que a minha intenção foi boa. A intenção não te faz obedecer. A intenção não te faz acertar. Você acerta ou você erra. Ande certinho com o Senhor. Ande com Deus, com amor, com temor do Senhor. Leve Deus a sério no seu dia a dia. Por quê? Porque as consequências de uma desobediência sempre vão acontecer. E aqui aconteceu. Aí você vai dizer assim, mas pastor, a Bíblia não fala que Deus disse que eles morreriam no dia que eles comessem? Eles morreram, espiritualmente. Eles perderam a inocência, eles perderam a ingenuidade, eles perderam a beleza, a santidade, eles perderam. Eles se viram nus, se esconderam. Quando ouviram que Deus estava chegando, eles se esconderam, o homem se escondeu. Quando Deus falou o que foi, ele disse, eu estou com medo. Isso não existia. Um sentimento completamente novo. A tentativa de Adão e Eva de se cobrirem foi inadequada e insatisfatória. Assim, também hoje, a humanidade tenta cobrir os seus erros com soluções inadequadas.
Entenda uma coisa, quando Deus estabeleceu a sua palavra é para nós, é para o nosso benefício, é para a gente se sentir bem, para a gente viver bem, para a gente criar bem os nossos filhos, para a gente estabelecer uma cultura correta. Eu me lembro que eu estava aqui em Curitiba, eu não morava aqui, muitos anos atrás, e estava tendo uma conferência, e nessa conferência a maioria eram pastores e líderes das igrejas. E aí o dirigente disse assim: pessoal, nós temos uma surpresa para vocês, os pastores estão aqui e vai ser uma alegria, e nós temos uma bela de uma surpresa para todo mundo. E a gente ficou, né? O que será que vai acontecer, né? Surpresa? O que é surpresa, né? Será que vão dar um docinho? Dali a pouco, entra de uma vez dentro daquele ginásio de esporte, eu acho que era um ginásio de esporte, um salão grande, alto, uma escola de samba, e aqueles bumbos, aquele troço reverbera na cabeça da gente assim. Eu olhei aquilo e falei: essa é a surpresa? O que aconteceu com a cabeça desses coitados, desses pastores? Eu sei que pastor sofre, mas desse jeito? Irmãos, vejam que lindo. Imaginem a gente entrando nas avenidas, no carnaval, cantando cânticos para Jesus, usando essa escola de samba. Que coisa mais linda! Eu não sei o que você pensa disso, tá bom? Então eu estou me arriscando. Mas aí você já vai me conhecendo. É um absurdo. Se puser uma escola de samba cristã evangélica, já não funciona. Os caras não sabem nem tocar samba. Vão ser uma vergonha na avenida, como tem sido, e até pararam de fazer. Porque não dá para competir com esses caras que ficam a vida inteira tocando não sei o que lá e fazendo as coisas lá, porque os interesses são outros, as motivações são outras, a maneira de fazer é outra, é tudo diferente. Para ganhar pessoas para Cristo, vai ganhar pessoa para Cristo durante 360 dias da sua vida, no ano. Vai ganhar pessoas para Cristo no seu trabalho, vai ganhar pessoas para Cristo na sua escola, vai ganhar pessoas para Cristo na sua vizinhança. Agora, eu vou no lugar onde o diabo é exaltado e vou chegar lá e ainda dançando igual os caras, tentando dançar igual os caras todos capenga, os crentes capenga cantando. Pastor, mas desculpa, até agora eu gostava do senhor, mas agora não dá. Pelo seguinte, pastor, eu vou te explicar por quê. Esse é o argumento que eu já ouvi. Nesse programa do carnaval, nós ganhamos 500 pessoas para Cristo. Poxa. Primeira pergunta, como é que você sabe que você ganhou para Cristo? Segunda pergunta, como é que você sabe que esse povo realmente está querendo buscar o Senhor e vai buscar o Senhor depois? Terceira pergunta, quem gosta de festa vai chegar no domingo, vai querer festa na sua igreja. E a pergunta mais importante, você realmente acha que o fim justifica os meios? Você acha que o fim, 500 pessoas, justifica eu fazer alguma coisa usando uma artimanha errada, usando um jeito errado, Você acha? A tentativa dos seres humanos de resolver o problema da humanidade é sempre inadequada. Você sabe como é que uma pessoa conhece a Cristo? Pela pregação da palavra de Deus. Foi isso que Paulo disse. As pessoas são salvas pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Não é assim, gente.
É por isso que a igreja cristã evangélica no Brasil, ela é hoje motivo de piada. E o que mais me assusta é que hoje pastores e não pastores estão falando mal da igreja na internet. Que parece que é assim, nós temos que falar cada vez mais das coisas erradas que nós mesmos fazemos. É uma tristeza o que está acontecendo. Igreja não é isso. A igreja do Senhor Jesus tem características do Senhor Jesus, tem o DNA do Senhor Jesus, tem a missão do Senhor Jesus, tem a intenção do Senhor Jesus, tem a motivação do Senhor Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você: se você pensa diferente, você não vai ter aqui um pastor inimigo seu, de jeito nenhum. Porque eu sei o que eu creio, eu sei como eu vivo, eu sei o que eu entendo das Escrituras, e eu vou continuar pregando isso. Certo? Verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor. Agora eu vou fazer a leitura um pouco do texto e rapidinho a gente vai terminar. Mas eu quero chegar no ponto mais importante desse texto. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas naquela época tinha vergonha andar pelado. Você vê que ponto que nós chegamos? Você viu que ponto que nós estamos chegando? E tem gente que acha normal. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja que coisa, da completa comunhão e intimidade com Deus para o medo. As consequências imediatas do pecado, a relação perfeita entre Deus e a humanidade foi quebrada. A vergonha, o medo e a separação agora fazem parte da experiência humana. As pessoas estão longe de Deus, separadas de Deus, estão brigadas com Deus, ofenderam a Deus. É isso que o pecado faz. O pecado ofende a Deus. O pecado não é só que eu fiz alguma coisa errada, mas não é tão errada assim, eu fiz uma coisa que, mas talvez, depende da interpretação, depende da igreja, depende da doutrina, não depende. A Bíblia é uma só. Aliás, igreja cristã que leva Deus a sério só usa a Bíblia. Nenhum outro livro para adicionar, para trazer algum tipo de experiência, não. Qualquer doutrina que acrescenta algum livro às Escrituras é anátema, é maldito, está errado. Só a Bíblia. Verso 11: e Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele não, olha como o pecado é terrível. Ele não apenas disse: a mulher me deu e eu comi. Ele disse: a mulher que tu me deste. Eu estava bem. As coisas estavam andando. As coisas estavam acontecendo. O Senhor me deu uma mulher que me fez isso. Verso 13: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O pecado tenta tirar a sua culpa, o seu erro. A culpa é sempre dos outros. E é interessante como a gente identifica isso todos os dias, não só entre marido e mulher. No trabalho é assim, nas relações humanas é assim. Né? Você tropeça no pé de uma mesa, fica com vergonha porque tropeçou, fez um barulhão, e a primeira pergunta que você faz é: quem pôs essa mesa aqui? Você nunca diz assim: ai, tropecei, ai, doeu, meu dedinho está doendo. Dá licença, gente, eu não vou conversar agora porque eu não tenho muita vontade de conversar, está doendo muito. Vai lá no cantinho. Por isso que a gente aqui é grande, que é para você ficar sentado em algum cantinho
se arrependendo. Não, a gente tem que culpar alguém. Isso a gente faz em casa. A culpa é sempre do outro. Já percebeu isso, não? Nossa, esse arroz está sem sal. Quem fez o arroz? Fui eu. Minha esposa, fui eu. Nossa, o quê? Para isso existe um negocinho chamado saleiro. Você pega o sal, põe no arroz, mistura. Para que a gente precisa pôr a culpa em alguém? Para que a gente precisa jogar nossa responsabilidade para alguém? Agora, isso é brincadeira que eu estou falando, de arroz, essas coisinhas, pé de mesa. O problema são as grandes coisas. O filho não obedece. O marido olha para a mulher e diz: seu filho. Seu filho. A mulher diz para o marido: parece teu pai. Teu pai. Isso é DNA da sua família. Não é da minha. Gente, por que a gente fica tão ignorante quando a gente briga? Ignorante assim, por que a gente fala tanta bobagem quando a gente briga? É tão lindo a gente falar assim: errei. Mas tem algo dentro da gente que é um orgulho, uma soberba incrível, que não deixa a gente falar assim: eu errei. A gente tem que achar alguém responsável pelo meu erro. E eu vou te dar uma dica. Toda vez que isso acontecer, corre para o banheiro e olha para o espelho. Você vai encontrar a pessoa responsável. Olha no espelho. A culpa é sua. Mas se não tivessem piorado, não tivesse nada. Você errou, fala perdão, querida, me perdoa, marido, me perdoa, filhinho, me perdoa. Aliás, é uma coisa importante, os pais aprenderem a pedir perdão para os filhos. Sabia disso, não? Início das acusações. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus, já ouvi Adão, já ouvi Eva, então o Senhor Deus declarou à serpente, que a serpente não tinha que falar, porque por mais por mais terrível que seja o diabo, eu acho que ele tem um pouquinho de bom senso para saber: eu não tenho a quem culpar. Estou defendendo o diabo não, hein? Só estou dizendo que aqui ele não fala nada, ele fica quietinho, na dele. Agora, para quem que Deus começa a dar o seu juízo? Para a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Toda vez que eu vejo uma cobra, me arrepia, porque eu me lembro desse versículo. Já percebeu que eu não gosto de cobra. Mas não é o animal em si, é a lembrança que me traz. Eu fui pastor numa igreja no Canadá, que tinha um menino que estava estudando para ser pastor. E ele morava num quartinho dentro da igreja, lá embaixo. E ele criava uma cobra. E eu cheguei, e era uma cobrona daquelas, eu acho que é aquela amarela, né, Vera? Piton. Aí um dia nós chegamos no culto e ele falou assim: pessoal, todo mundo fique atento, porque a minha cobra sumiu. Quem que vai ficar atento? Olha a cabeça do povo, né? Mas tudo bem, é um animal, certo? Tirando a questão do animal, essa não foi o grande julgamento de Deus para a serpente. Foi pior, foi depois, verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e quem? O descendente dela. Não é a descendência da mulher, é o descendente, singular.
Apontando para quem? Para Jesus, o descendente da mulher. O descendente da mulher, ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui a gente chama de proto-evangelho. É o primeiro evangelho que você encontra na Bíblia, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mostrando que o Senhor Jesus, que é que diz João 1:1? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz que esse Verbo, traduzido também por palavra e tudo, era o Logos no grego, nada do que foi feito se fez sem ele. Está falando do Pai e do Filho, falando de Jesus como Criador. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e começa a criação, certo? Jesus, que foi lá em João dizendo ele é Deus, ele estava na criação, óbvio, porque é o mesmo Deus, a gente só tem um Deus, não tem três. É um Deus, que se manifesta em três pessoas, que biblicamente se apresenta em três pessoas, mas é um Deus. Esse Deus, Criador, é apresentado agora no capítulo 3, versículo 15, como Salvador. Porque é esse que vai ferir a cabeça da serpente. É o proto-evangelho. Vamos ler aqui que está escrito em Hebreus 2. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição, falando que Jesus se encarnou, certo? Se tornou carne e sangue. Dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você lembra lá em Isaías capítulo 53, que fala do servo sofredor, que fala que Jesus sofreu, né? Olhamos para ele e não víamos beleza alguma. Lembra disso? Falando do sofrimento do Senhor Jesus. O sofrimento do Senhor Jesus é quando a serpente mordeu o calcanhar dele. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele pisou na cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que hoje a gente pode viver uma vida bonita com Cristo e uma vida cheia do poder do Espírito Santo por causa disso. Porque sem Jesus não existe força nossa contra as forças das trevas. Porque o diabo continua sendo um espírito maligno, terrível, né, que vai ser destruído, mas ainda não está. E a Bíblia diz, quanto mais perto do fim vai chegando, mais ele vai ficando nervoso. Ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aí começou o movimento feminista. Interessante isso, né? Você tem que pensar que isso é maldição. Maldição significa que foi julgado e condenado. Tem um problema aqui. Por isso que os relacionamentos matrimoniais precisam ter a visão neotestamentária do casamento, do Novo Testamento, que é: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Quando você segue essa visão, essa função, porque é uma questão de função, não é de importância. O homem não é mais importante que a mulher, mas ele tem uma função, e quando ele não cumpre a sua função diante de Deus, os problemas acontecem. As famílias se destroem. É o que você está vendo aí hoje. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa.
Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então não é o trabalho que é maldição, é o sofrimento que é a maldição. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas e vestiu Adão e sua mulher. Quando eles pecaram, eles pegaram folhas de figueira, lembra? Inadequado. O Senhor, na sua bondade e misericórdia, fez roupas de peles. Da onde que veio a pele? De sacrifício de animal. O Senhor sacrificou o animal. O sangue foi derramado para a remissão de pecados. Você conhece isso, não? Percebeu? Não pode deixar de ler a Bíblia. E não pode deixar de olhar de Gênesis. Está tudo lá no começo. Resumindo, alguns tópicos apenas. Primeiro, sempre ouça Deus e seja surdo para o diabo. Está avisado. Ouça Deus e seja surdo para o diabo. 2, obedeça a Deus ainda que você não entenda as razões da sua ordem. Eu tenho dito isso por anos. Obedeça a Deus. Não tente entender. Às vezes a ordem não é lógica. Por que eu posso comer de todas as árvores e não posso comer de uma? Que capricho. Deus sabe por quê. Tanto é que quando eles pecaram, a Bíblia diz, eu não pus o texto aqui, mas a Bíblia, na continuação do texto que a gente estava lendo, a Bíblia diz que o Senhor mandou os anjos fecharem o jardim. E o Senhor disse, para que eles não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal e vivam para sempre como? Pecado. Porque é a árvore da vida. Essa é a árvore da vida, ela vai aparecer lá no Apocalipse. Terceiro, conheça a Bíblia e não tire os textos do seu contexto. Conheça a Bíblia, não importa se você vai ler no computador, no celular, na iPad, não sei o quê, na palavra, no livro escrito, não importa. Conheça a sua Bíblia. Hoje a gente tem muitas ferramentas fantásticas para a gente entender a palavra. E número 4, reconheça que nossas soluções são insatisfatórias. Só Jesus Cristo salva. Vamos ficar em pé? Eu quero convidar você a fazer uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: o que é que isso tudo que a gente conversou hoje significa para o seu dia a dia? Leva essa reflexão para essa semana. O que é que tudo que nós conversamos hoje significa para o seu dia a dia? Como que você pode andar segundo a vontade de Deus? Como é que você pode resistir ao diabo? Como é que você pode resistir aos ensinamentos errôneos? Como é que você pode ficar firme na palavra? Como é que você pode ler mais a Bíblia? O que você vai fazer baseado no que a gente conversou hoje? Tá bom? Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a compreender as Escrituras com o nosso espírito, não só com a nossa mente. Porque a nossa mente tem muitas perguntas, mas no nosso espírito, no nosso homem interior, nós temos certeza de que o Senhor tem razão, de que o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, o soberano de tudo, aquele que conhece tudo, aquele que sabe de tudo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Ajuda-nos a colocar em prática as Escrituras sagradas. Ajuda-nos a viver, ó Deus, uma vida que te agrade, uma vida que seja bonita, uma vida que não seja inspirada nas pessoas, mas inspirada no Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Seja assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes da bênção, eu quero que você tenha uma semana maravilhosa.
E eu abro a minha boca para desejar a você o melhor domingo, junto com a sua casa, junto com seus filhos, netos, que o Senhor os abençoe e os guarde. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus querido, que a tua graça venha sobre nós, dia após dia, noite após noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.